Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para receber as próximas resenhas. E hoje, como é dia 31 de outubro, Halloween, eu trouxe um livrinho aqui de terror pra gente debater, que é A Hora do Pesadelo, Never Sleep Again. Seguinte, esse livro aqui foi lançado pela Dark Side, então já vou mostrar como que é a edição dele pra vocês. E esse livro aqui, ele foi escrito pelo Tommy Hudson, e ele vai contar a história do nascimento do Fred Krueger, o personagem, e também do primeiro filme, A Hora do Pesadelo. Ele é um livro que está cheio de detalhes para os fãs da série de filmes, para os fãs de terror. Ele traz muitas curiosidades e eu vou contar um pouquinho do que tem aqui dentro dele para vocês. Bom, primeiro o livro começa com um prefácio do próprio autor, o Tommy Hudson, contando como ele conheceu A Hora do Pesadelo, como ele viu o primeiro filme e como ele se encantou por esse universo, né, do terror e posteriormente acabou trabalhando em produção de filmes. Então ele vai contar, né, que ele gostava de filmes de terror, mas ele assistia sempre em casa e ele morria de medo quando ele tinha tentado ver um filme no cinema, até que ele foi com o pai dele assistir A Hora do Pesadelo, né, no inglês A Nightmare on Elm Street, o Pesadelo na Rua Elm. Enfim, depois disso a gente vai ter aqui uma introdução à vida do criador do filme, que é o Wes Craven. Vai ter uma pequena biografia bem rápida, isso é ótimo, no começo do livro. Depois vai vir um currículo dele, os filmes que ele fez antes de criar a Hora do Pesadelo. Uma coisa que vai ser muito interessante é o processo de criação dos outros filmes que ele fez. Não é uma leitura muito longa dessa parte, ele é bem direto ao ponto, mas vai dar uma ideia de como era a carreira dele na época que ele criou A Hora do Pesadelo. E conta como ele teve a ideia para escrever o filme, criar o personagem do Fred Krueger, conta os detalhes de como ele pensou no chapéu, no fato dele atacar durante os sonhos, na roupa, nas garras. É muito interessante a gente ver todo esse processo de criação dele, trazendo elementos da própria vida dele, coisas que ele viu, que ele ficou sabendo, que ele vivenciou, para compor todo esse roteiro. Depois nós vamos começar uma parte que aí esse é uma parte um pouco mais desinteressante, que é a criação da New Line Cinema, que é a produtora responsável pela gravação, né, pelo projeto da Hora do Pesadelo. Vai contar a história do responsável por essa produtora e todos os percalços que ele teve que passar para estabelecer ali, conseguir uma visibilidade para a produtora dele, que era uma produtora que no começo só distribuía filmes já prontos, ela não gravava nada. Então essa parte ela não é tão interessante quanto o processo criativo do Wes Craven, mas ela também vale a pena para contextualizar tudo, para a gente saber, né, mais sobre o filme. E aí sim a gente vai para a pré-produção. O Wes Craven ele tinha esse roteiro pronto, ele tirou 6 meses da vida dele, onde ele não trabalhava, não ganhava dinheiro, para poder escrever A Hora do Pesadelo e desenvolver toda a ideia aí, e começou a tentar vender para os grandes estúdios lá de Hollywood. E nenhum se interessou, e depois de meses, anos, esse roteiro foi parar na mão de algum responsável ali da New Line Cinema. Eles entraram em contato e decidiram começar a fazer o filme. Conforme eles foram avançando na pré-produção, estabelecendo quem iam ser o elenco, quem iam ser as pessoas responsáveis por efeitos especiais, roteiro, iluminação, todo esse tipo de coisa, eles foram percebendo que eles, apesar de terem conseguido o orçamento que eles precisavam, esse orçamento não era tão assim, né, grandioso para poder fazer tudo o que tinha no roteiro. Então durante a própria gravação e o próprio processo de filmagem eles foram mudando várias coisas, usando muita malandragem durante as filmagens para conseguir fazer os efeitos especiais que eles precisavam, e começaram efetivamente a gravar. Uma parte chata do livro é que eles, durante o processo de gravação, eles vão aqui descrever todas as cenas que tem no filme. Eu acho que eles podiam ter deixado para descrever só as cenas mais interessantes, as cenas da morte, como por exemplo, a primeira morte que a Tina morre e ela é arrastada pelas paredes e pelo teto. Isso foi gravado num quarto giratório, eles construíram um quarto que girava e foi assim que eles conseguiram gravar. No livro você vai ver tudo isso bem detalhado. Então eu acho que eles poderiam ter deixado essa descrição de cenas e como foram gravadas para cenas mais interessantes, ou que tinha algo mais assim curioso para acrescentar. Falar sobre toda a cena deixou isso um pouco chato, um pouco maçante, mas valeu a pena. Depois a gente vai ter uma parte onde fala sobre a pós-produção, onde eles foram, né, finalizando toda a filmagem, tentando conseguir os distribuidores, quem ia passar os filmes em quais salas, e
nessa parte também tem uma parte assim meio chatinha, que é todo mundo começa a se elogiar. Todo mundo acha que é maravilhoso trabalhar com o Wes Craven, todo mundo do elenco elogia ele, todas as pessoas que trabalharam. Então fica uma coisa assim meio rasgação de seda que não acaba nunca mais. E depois vai vir a parte onde ele começa a falar, né, a parte de finalização do livro, começa a falar como foi a recepção do público e quais os impactos que A Hora do Pesadelo causou aí na cultura popular. Essa parte é muito interessante. O livro, se vocês podem ver aqui, ele não é curto. Ele tem aqui, quer ver? Ele tem acho que umas 530 páginas. Ele, como sempre, em capa dura, né, por causa do Darkseid. Ele veio com uma jacket, com uma luvinha. E eu costumo ler os livros e tirar essa luva para não se estragar durante o processo de leitura. Só que esse livro eu tive que manter a luva porque eu achei a capa por dentro muito nojenta. Então, aqui vem a luvinha com o uniforme do Fred. E aqui a parte de dentro, onde tem aqui toda a pele dele queimada com as vítimas dele, enfim. O corte do livro é preto, tem um marcador de fita. Dentro ele é bem cuidado, tem um trabalho todo cuidadoso de arte. Então tem muitas fotos em preto e branco. Eu tenho um projeto gráfico bem bacana aqui para ilustrar o livro. Tem muita cena das pessoas responsáveis, do Wes Craven, do elenco do filme. Se vocês repararem aqui, a letra é um pouquinho miúda, então isso cansa um pouco a leitura também. Mas no geral é uma leitura agradável. Claro que esse é o tipo de livro que vai atrair mais os fãs da série de filmes A Hora do Pesadelo e dos fãs de terror. Mas comparado com outros livros da Darkseid sobre filmes, que vinham, por exemplo, o roteiro todo, né, com uma história que a gente já conhecia, esse aqui ficou bem bacana. No final do livro tem todos os posters de todas as continuações criadas. E se você conseguir uma promoção boa, igual eu consegui, porque esse livro aqui me custou R$15, sendo que o preço dele por aí é 60, 70 reais. Então vale muito a pena você comprar e se deliciar aqui com o humor, né, mortal e irônico do Fred Krueger. Bom pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, já leu, ficou interessado, deixa os comentários aí. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e até a próxima leitura.